Importância, ocorrência e dicas de manejo sobre o capim pé de galinha é o que você vai ver nesse episódio do Missão Mato Zero. Então curte, comenta e compartilhe o vídeo. Fica ligado que está começando mais um Missão Mato Zero. E agora o assunto é pé de galinha, manejo, controle de pé de galinha no sistema produtivo, focando na questão do sistema produtivo soja, milho, segunda safra. Diante de uma área aqui onde dá para ver bem a realidade que nós temos distribuída pelo Brasil como um todo de infestações dessa planta, que não é uma planta nada simples de mexer, uma planta que vocês podem ver aqui, ó, olha o tamanho, o indesejado que ela fica, né? Essa planta demoníaca aí. E nós podemos ter o quê? Uma observação onde nós notamos não só a pujança de crescimento, né, bem formada, bem perfilhada, uma touceira aqui, que por si só ela é bem difícil de controlar. Mas não é só isso que nós temos em termos de Brasil como um todo hoje. Associado a essa dificuldade natural dela, que já é conhecida há muito tempo, nós temos o quê? Nós temos as resistências que está embutida hoje nessa planta daninha e que estão distribuídas e bem distribuídas pelo Brasil como um todo, especialmente no cerrado brasileiro. Destaco a questão da resistência ao glifosato. Então é um primeiro ponto de atenção, é resistente ou não ao glifosato? Porque diferente do capim amargoso, que está bem distribuído de uma forma geral pelo Brasil com resistência ao glifosato, o pé de galinha eu tenho que saber, é resistente ou não? Porque existe diferença entre as populações. Nessa planta daninha aqui, mais do que no capim amargoso, é imprescindível o monitoramento e o monitoramento de resistência. Ok, é resistente ou não? Primeira etapa, a glifosato. Segunda etapa, é resistente ou não a inibidores da CCase, os graminicidas. E qual resistência tem a esses graminicidas? Uma resistência que muitas vezes pode ser bem específica. O principal herbicida conhecido para essa planta daninha, em termos de passado, em termos de análise pretérita que nós podemos fazer, era o aloxfop. Agora, quando nós olhamos em termos de distribuição da resistência, é justamente a ele que existem as maiores frequências de resistência. É resistente a aloxfop? É resistente a cletodin? É resistente a quisalofop? Eu tenho que saber aquele que ainda está pegando esse mato. E aí, assim, fazer o manejo. Quando eu penso em herbicida, é claro, tem várias estratégias pensando no sistema produtivo como um todo, que envolve estratégias culturais, palha e etc. Mas eu quero destacar herbicidas. Então eu tenho que saber qual graminicida ainda está pegando e utilizá-lo. Utilizá-lo sempre pré-misturado com óleo, utilizá-lo com força, utilizá-lo com sequenciais. E falando em sequenciais, falando em aplicações, o glifosato vai combinado ou não a depender do quanto o glifosato ainda contribui no sistema produtivo, contribui no controle dessa espécie daninha. Se ele contribui, vai. Se ele não contribui, não vai. Associações com protóxicos podem acelerar, podem potencializar o controle, assim como algumas combinações com glufosinato podem ser feitas, exemplo de glufosinato com cletodin no manejo sequencial. Então tem opções em pós, mas não fica pensando só em pós. Pensa especialmente na pré-emergência. Estou falando agora pensando na entrada para a soja. E quando eu penso em pré-emergentes, como eu vinha falando em pós, pensando antes da soja e dentro da soja, falo agora e destaco os principais pré-emergentes que nós temos controle. Existem vários, mas destaco o quê? Clomazone, destaco piroxofone, destaco S-metalaclor, destaco triflualina. Tenho boas ferramentas agora que preparam o caminho para a soja, ferramentas na pré-emergência. Algumas delas podem ser feitas complementar dentro da soja, na pós mesmo. Então há opções e muito mais opções na pré-emergência do que na pós no controle dessa espécie. E quando eu penso em pré, não deixe de fazer herbicidas com efeito residual também no milho, porque essa planta daninha aqui complexa, toucerada, difícil de matar, com resistências, o manejo é de sistema, porque ela se aloja no sistema. O manejo começa na cultura do milho e não agora só na soja. Eu tenho que pensar o que no milho e usar produtos que têm efeito residual como as triazinas, atrazina, especialmente terbutilazina, usar glufosinato quando o milho é LL, usar herbicidas combinado com as triazinas, como é mesotrione, como é topiralate, como é tembutrione, que dão inclusive sinergismo nessa combinação, usar nicosulfuron. Eu tenho ferramentas, não deixe de usar todas as ferramentas químicas possíveis para o controle dessa peste.
Nós temos que usar todas as ferramentas. E essa planta, posso dizer, complementando e já fechando o nosso assunto nesse breve diálogo de pontos centrais. Essa planta é virada de chave no manejo de plantas daninhas. Por quê? Porque ela é uma planta que exige de mim e de você que está acompanhando esse vídeo, exige atenção, especial atenção no monitoramento, porque como eu vinha falando, eu tenho que saber o que ainda mata ela. E além disso, é uma planta daninha que exige, mais do que outras ainda, pensar em sistema, pensar em pré-emergente. E é por isso que onde tem essa danada aqui, está aumentando o consumo de pré-emergente, porque é uma dor que tem que ser resolvida. E só um destaque para fechar o nosso assunto. Essa planta daninha, assim como o capim amargoso, uma touceira dela por metro quadrado, na média da área, vai te roubar uma Dodge Ram a cada 420 hectares. É muito dinheiro que está indo para o ralo com esse mato se persistindo na tua área. Muito obrigado pela atenção, foram alguns pontos centrais, Deus abençoe nossa lavoura, até uma próxima, valeu! Ihara.